Vamos se divertir. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Bom, então sejam bem-vindos. Na aula anterior, estávamos conversando sobre as nossas fantasias espirituais e sobre esse conhecimento, como que essas duas coisas se conectam. A gente viu várias coisas interessantes. Vimos que as fantasias, elas na verdade são uma tentativa do nosso ego de permanecer presente, mesmo dentro da busca espiritual. Então a gente pode estar no mundo material com uma mentalidade capitalista, uma mentalidade individualista. E quando eu entro dentro de uma sala de yoga para praticar yoga, é a mesma mentalidade que vai junto. Então a nossa tendência, a nossa busca, quando a gente está entrando no mundo do yoga, é fazer do yoga um mercado capitalista mais uma vez. Então eu vou estar me esticando, aí eu vou ver o amigo do lado esticando, aí o amigo do lado estica mais que eu, aí eu me sinto mal. Aí eu quero esticar mais um pouco. Aí eu quero cantar o O mais longo da sala. Todas essas coisas vão estar presentes em todo mundo, porque é a mentalidade individualista, capitalista, que está me derrubando, que está entrando dentro do mundo espiritual. Então eu tenho que ter como se diz, muita discriminação e uma boa orientação para entender que o propósito do yoga não é esticar o braço. O propósito do yoga é exatamente alterar essa mentalidade. E por isso que é muito questionado pelos professores tradicionais, por exemplo, esses diversos tipos de yoga que vão aparecendo. Porque na maior parte das vezes, quando você faz o yoga na prancha, o yoga na sauna, o yoga de cabeça para baixo, o yoga não sei, isso tudo são formas de você tentar adaptar o yoga à mentalidade atual das pessoas. Mas o yoga tem como propósito mudar a mentalidade atual. Então tem que ser usado com muita responsabilidade. Não tem nada de certo, nada de errado, não é esse o ponto, entende? Mas o yoga tem que ser uma plataforma para você conseguir ficar com você mesmo. O que fizer isso, está valendo. Não existe preconceito. Pode ser em cima da prancha. Agora, se você estiver fazendo yoga em cima da prancha, porque eu não consigo me concentrar, porque eu preciso de uma coisa diferente, porque eu gosto de surf, porque eu gosto de não sei quem, e para mim só dá se eu tiver contato com... Você está, na verdade, nutrindo um desejo que não é o propósito da prática. Então, as fantasias, elas sempre são essa tentativa do ego. Aí a pessoa, ela entra para um grupo, estudar num grupo, Vedanta ou Yoga, tanto faz, ou qualquer outra coisa espiritual. Aí ela se torna parte do grupo, esse é o meu grupo. Quem falar mal do grupo, eu vou ficar nervoso. Quem falar que vai entrar pro grupo, eu vou tratar bem. E aí o que eu fiz? Eu criei uma seita. Eu criei o famoso grupismo, porque eu tenho uma autoestima tão baixa que eu preciso me ver à luz de um grupo. E aí eu fico defendendo o grupo a todo custo, porque se o grupo estiver bem e eu faço parte do grupo, eu também estou bem. Né? E isso também não combina com a mentalidade de yoga, porque a gente não quer criar mais um grupo para ficar bem. Muito pelo contrário, a gente quer poder estar além dos grupos. Grupos são naturais. Se a gente senta todo mundo aqui para ter aula, todos que assistiram a terceira temporada do curso online grátis é um grupo. Mas seria ridículo, entende? A gente fazer uma camiseta e sair todo mundo porque eu assisti a terceira temporada.
né? Mas as pessoas fazem isso no mundo do yoga. Eu fui. Eu fui para onde? Então, tem essa questão do grupismo que a gente falou. A gente falou também de que o estudo, ele não a natureza do estudo não é o mesmo tipo de estudo que a gente está acostumado nos outros lugares. Então, você vai estudar matemática, né? Então, você não precisa se envolver. Você só olha objetivamente os números e tal, suspende as suas emoções por um tempo e você vai conseguir ver as equações, o que está funcionando. Se você não pode estar presente ali, você tem que sair, ver, a coisa se resolve. Mas nesse caso que a gente está vendo, a ideia é que eu encontre a minha felicidade, eu encontre a minha real natureza, eu encontre aquilo que eu sou. Então, nesse processo, eu tenho que estar presente, porque se eu não estiver presente, em termos de pensamentos, sabe, quando você pensa nos números, você não pensa em eu. Quando você pensa na sua felicidade, o eu vai estar presente nesses pensamentos, entende? Então, é um outro tipo de estudo. Não é um estudo externo que você possa fazer uma pesquisa universitária em cima do método para entender qual que é a verdade desses métodos todos. Não vai funcionar. Porque você não tem como pesquisar sem você fazer parte da pesquisa. Só que esse eu que você está tentando descobrir e que está entrando ali dentro, ele é ignorante. Antes de você estudar, você não tem como saber o que vai ser dito. Então, é como se junto do processo de estudo, se você não tem uma tradição de ensinamento, você contamina o próprio processo de estudo. E é o que a gente vai ver nos professores que não são tradicionais, né, que ao longo do tempo criam uma doutrina em cima de um texto tradicional. Vai pegar um texto tradicional que fala claramente, entende, que Deus não tem forma, que o mundo é livre, e vai falar assim, não, Deus não tem forma, mas o nome dessa forma é Krishna. Ei, se Deus não tem forma, como é que você está dando um nome? Entende? E tem umas incoerências. Então, é como se o ego entrasse dentro da interpretação e, no final das contas, manipulasse a informação que está ali. Entende? Então, é muito importante para que esse conhecimento participe que o nosso ego ele entre, porque ele é um dos elementos que precisa ser entendido, mas que ele não participe do processo de entendimento, que deixe o professor conduzir o entendimento, deixe o professor mostrar as conexões entre as palavras. Então eu estou presente, mas eu estou presente observando só o que está acontecendo dentro desse processo, como alguém que conta uma piada. Né? Se alguém vai contar uma piada, aí, enquanto a pessoa está contando a piada, você não fica fazendo pergunta. Ah, não, mas aí o marido falou isso para a esposa. Mas por que ele falou? Não, como que ele está? O que ele está vestido? Não, não vai adiantar. E Vedanta é a mesma coisa. Se levantar o braço e falar, professor, mas por que são 5 elementos e não 4? Foi porque Deus quis assim, minha filha. Escuta, porque esse não é o ponto. Se fosse 4, ia ser a mesma história, não faz diferença. Mas aí o conhecimento não vai para frente, né? Então, o modelo de estudo, a forma como o estudo ocorre é diferente. Eu me conecto com o professor, eu sinto assim, estou entendendo, estou junto. Estou presente, pensando, não é tipo presente viajando na maionese, não. Estou presente pensando e eu deixo o fluxo de pensamento ser conduzido pelo professor, do início até o final. E minha mente vai fazendo aquele percurso junto. E nessa brincadeira, a ignorância é eliminada. Como duas pessoas, por exemplo, que dançam. Duas pessoas que dançam juntos. Quem tem que aprender, o homem vai ensinar a mulher a dançar. A mulher tem que aprender a dançar, mas ela não sabe dançar. Então ela pega carona com o homem que está ensinando ela a dançar. Mas quem dança é ela, mas ela pega carona com ele. Essa coisa de pegar carona é a mesma coisa que a gente vai fazer, né, que a gente faz dentro dessa tradição, só que com as duas mentes. Uma mente não consegue ver a visão dos Vedas, a outra consegue ver. Então é o seguinte, dança comigo. Você cola na outra mente, aí essa mente viaja, a outra viaja junto e fala, tô vendo. Entende? E assim o conhecimento é passado de uma pessoa para outra. Por isso, o meu preparo é muito importante. Se você quiser dançar, você tem que ter um mínimo de preparo.
pesando 300 quilos, não vai dançar. Pode ser o Michael Jackson ensinando a dançar, não vai. Michael Jackson dançar, mas tudo bem. Se pode ser o Michael Jackson ensinando a dançar, não vai dar certo, entende? Porque você precisa de uma flexibilidade, você precisa de, sabe, ser capaz de pular, você precisa ser capaz de um monte de coisa. E aqui dentro do estudo de Vedanta e Yoga, você vai ter que ser capaz de entrar em contato com as suas emoções, vai ter que ser capaz de fazer as modificações na sua vida que você quer fazer, né, e que vai ser naturalmente, você vai bater com essas modificações, né, com essas ideias. Você vai ter que ser capaz de viver o sofrimento dos erros que você cometeu, que você está esquecendo, e dos erros cometidos contra você, que a gente também esquece, para não, sabe, viver com sanidade. Tem toda uma terapia associada ao processo de entender quem a gente é. Então, eu tenho que estar preparado. O professor, ele também tem que estar preparado, porque se a gente vai dançar junto, o professor tem que saber dançar. Se o professor não souber dançar, vamos descobrir junto. Não vai descobrir. Vai ficar... vai um pisar no pé do outro. Não vai funcionar, entende? Então, o professor tem que ter um preparo também, né? Tem que ter passado por esse processo de dançar com outra pessoa. E aqui é válido dizer que, até mesmo na dança, existem vários níveis. Entre como é que se diz? O cara que não sabe nada e o Michael Jackson, tem um universo de níveis, entende? E se você sabe fazer frente para trás, dois para lá, dois para cá, não sei o que, não sei o que, você pode ensinar uma outra pessoa até onde você sabe. Depois disso, não tem como você ensinar porque você mesmo não sabe. Aí você vai fazer o peão. Você já sabe como é que é o passo do peão? Não, o passo do peão é um passo que é muito comum assim, no mundo da dança. Você só vai botar um pé depois do outro. Você dança? E talvez no balé tenha outro nome. Você, por exemplo, vai andando assim, ó. Você põe um pé aqui, o outro pé aqui, aí você gira outro pé aqui, e você vai girando. Isso se chama peão, né? E o peão, você pode fazer o peão sozinho, e sozinho o peão você consegue imaginar, porque tipo, é só uma questão de equilíbrio. Mas quando você está dançando em dupla, você tem que fazer o peão a dois. E o peão a dois, o centro de gravidade, o peso, não fica em cima de você e você vai girando. Fica entre as duas pessoas. Então você tem que ser capaz de girar e, ao mesmo tempo, jogar a pressão na outra pessoa para vocês dois poderem girar juntos. Senão vocês não giram juntos, aí os dois girariam sozinhos, né? Peão é extremamente difícil de fazer em dupla. Aí a pessoa não sabe fazer. Não vai acontecer. Não adianta você ver, vamos os dois tentar fazer o peão. Você pode tentar a vida inteira. Você primeiro tem que aprender a fazer, para você poder ensinar para outra pessoa. É uma coisa muito natural, entende? Mas as fantasias espirituais, né, não deixam esse processo ocorrer. Então a gente estuda, aprende dois para lá, dois para cá. Aí a gente fala, ó, existe um passo chamado peão. Vi no YouTube. Agora a gente vai fazer os dois juntos. Não funciona assim, entende? Só que quando a pessoa começa a ensinar, mesmo que seja um pouquinho, o ego se acha o máximo. E uma vez que o ego se acha o máximo, ele bloqueia o processo de aprendizado. Porque como que eu vou me submeter agora a aprender a dançar com outra pessoa? Como que agora eu vou admitir para os meus próprios alunos que, né, esses alunos que estão começando, que eu preciso aprender mais? Então eu acabo me travando, e isso é a sina de muitas pessoas dentro do mundo do yoga. Por isso que uma das grandes dicas, quando a gente está nesse caminho, é aprender a colocar os nossos limites para si mesmo e para os nossos alunos. Porque a hora que eu chego para os alunos e digo assim, olha, eu sou um aluno mais velho, entende? Eu aprendi algumas coisas que eu posso ensinar vocês, se tiver alguma coisa que eu não souber, a gente procura junto, eu também tenho vontade de saber, e vamos estar caminhando juntos, você está seguro. A hora que você estabelece que você sabe, eu sei, todo mundo que faz qualquer coisa diferente de mim não sabe o que está fazendo, né? Porque senão eu vou ficar inseguro, etc. Você começa a gerar um bloqueio, entende? Que o conhecimento não vai para frente. Porque se não houver nada diferente do que eu sei para aprender, eu já teria o conhecimento todo, mas eu não tenho. Então, necessariamente, essa atitude impede que eu aprenda. Só vai me fazer ficar dentro daquela caixa.
Então, os professores, geralmente, quando estão começando a ensinar, se eles têm a orientação de um outro professor que sabe fazer o peão, o que eles vão dizer? Eles vão falar assim: ensina. Divide tudo que você souber na sua vida, não importa se é yoga, vedanta, tudo que você souber, realmente você sabe. Você pode, tem até a obrigação de passar para frente. Porque você aprendeu, outra pessoa vai se beneficiar, por que não? Agora, quando você estiver dando esse conhecimento para uma outra pessoa, não fala que esse conhecimento é seu. Não fala que você sabe, faz melhor do que ninguém. Não fala que você é um professor, porque você não é. Você está no processo de aprendizagem. E se você se colocar dessa forma, talvez as pessoas não façam de você um ícone de sabedoria, o representante da tradição. Não façam você isso. Mas você vai continuar aprendendo. Você não vai parar de aprender. Então, é necessário uma atitude no professor também. O aluno tem uma atitude, o professor tem uma atitude. De verdade, realmente, não existe essa figura do professor. Mesmo você falar com o Swami Dayananda, apesar dele ser o professor de todos os professores, eu acho que existem hoje dando aula de Vedanta, ele não se coloca como, eu sou o professor sinistro, não. Ele se coloca como um aluno dos professores dele. É assim que a gente ensina, sempre como sendo um aluno de outro professor e repassando aquilo que a gente aprendeu para frente. Tendo o professor, tendo o aluno, a gente terminou então a aula passada falando sobre o environment, o contexto onde esse ensinamento é passado. Esse ensinamento, ele só funciona dentro de um determinado contexto. Então tem uma história que é a seguinte. Eu tinha um Swami, que eu tenho muito respeito por ele, chamado Tattvavedanta. Está vivo ainda. E ele é muito... Eu gosto muito da personalidade dele, assim. Ele é muito sincero, e ao mesmo tempo ele tem um humor que é ótimo, né? Então ele foi dar aula de Vedanta, ele foi convidado para as pessoas para dar uma aula, pediram muito para ele, aí fizeram tipo, sabe esse TED? TED? Fizeram tipo um negócio desse na Índia, chamaram várias pessoas de vários não sei o quê, aí chamaram alguns palestrantes, e um deles era o Tattvavedanta, né, um Swami tradicional e tal, e lá foi ele para falar. Quando ele chegou para falar, tinha um palcozinho, né, com um microfone, ele, tipo em pé, tipo talk show, né? E na frente, assim, umas 20 mesas redondas, assim, ó. E todas as pessoas em volta da mesa redonda, como se fosse uma premiação do Oscar, sabe? Aquelas, né, coisas bonitas e etc. Aí ele ficou olhando. Cada mesa as pessoas com, sabe, um drink, uma comida, um não sei o que, tudo assim, tum, tum, tum. E todos falavam lá, agora o fulano de tal vai falar sobre mitologia grega. Tá lá o cara falando de terno, não sei o quê. Ele olhou aquilo e falou assim, eu não vou dar aula desse negócio. Não vou dar aula. Por quê? Porque não é esse o tipo de ambiente onde você vai aprender sobre a sua felicidade, não é. Tem alguma coisa nesse ambiente que não me cheira bem. Primeiro que você não estuda de verdade uma coisa comendo. Né? Você come pastel de Belém, enquanto... vou contar a você o que é o seu corpo. Não funciona desse jeito. Sabe? Teve uma vez que numa aula mesmo, a gente foi dar aula e no meio passava, a pessoa queria agradar, ela fez um chá, ia passando de pessoa em pessoa no chá, eu falei, opa, parar. Agora, assim, preciso dar atenção total das pessoas, não dá pra pessoa ficar tomando chazinho, fazendo isso durante a aula, entende? Por mais que seja das boas intenções, tem uma maneira do estudo ocorrer. Mesmo no colégio é assim. Você não entra no colégio e fica comendo e bebendo enquanto o professor está falando. Não funciona. Você precisa de uma mente inteira, você precisa de uma disposição. Então ele foi lá e falou, não. Aí o cara insistiu, não sei o quê, porque Swami, esse é o jeito, todo mundo está fazendo. Eles não são alunos de Vedanta, eles não conhecem ainda, eles precisam conhecer, e eles estão recebendo todo mundo assim, são pessoas importantes da Índia, e não sei o que e tal. Ali, por favor, sabe, fala, ele acabou aceitando. Aí lá foi ele. Diz ele que ele falou, enquanto ele falava ele se arrependia cada vez mais, até o final da palestra. Até que ele terminou com raiva, sabe? Eu não falo mais, eu não, assim, ele terminou, ok, mas depois pro host, né? Ele chegou lá pro
pro cara que organizou o evento, falou, olha, eu nunca mais falo desse jeito. Não dá para mim. Porque não funciona. Simplesmente tem uma maneira de acontecer. Sabe? Até a gente sentar no chão, até o horário não ser muito bom, tudo isso é muito importante. Então, você marca uma coisa num horário que nem a gente está fazendo dessa vez, domingo, só vem pessoas que estão interessadas em estudar. Porque é domingo. Não é por uma questão de comodidade que a pessoa tem que entender. E, obviamente, se só vem pessoas que estão interessadas em estudar, a disposição das pessoas é diferente. O que as pessoas estão querendo ouvir é diferente. A profundidade das coisas que vão ser ditas é diferente. Então, existe um ambiente. E o ambiente contempla um espaço, contempla um estado da sociedade também, tipo, todo mundo tem o seu trabalho, o professor também está viajando, no meu caso, mas ele está ali, ele tem uma tarefa, ele tem uma função, está dentro de um contexto social, num espaço de yoga, fechou. Todo mundo, qualquer pessoa na rua que não entende nada do que é Vedanta, se você chegar para eles e explicar, olha, ali tem uma pessoa no espaço de yoga dando uma palestra sobre espiritualidade, a pessoa entende o que está acontecendo, porque está dentro de um contexto social. Aí, dentro desse lugar, as pessoas estão sentadas para conversar. Aí, como que é? No Rio de Janeiro tem isso. Tem um espaço de yoga, né, que tem muitos alunos. E tendo muitos alunos, e naquele fluxo de pessoas, o contexto do local é perdido. Vira tipo supermercado. Então, imagina um local que tenha, sei lá, 500 alunos. E tem 500 alunos. Como que você faz? Como que funciona a dinâmica dentro desse local? É completamente diferente do que aqui na Casa Suki. Porque aqui a Magui, ela conhece todo mundo, vem professores de fora, são amigos dela, todo mundo se conhece aqui, daqui, os alunos, tal, pum. Forma um grupo, uma família aqui dentro. As pessoas sabem quem são, o que é quem. Se tivesse 300 pessoas aqui dentro, talvez tivesse pessoas que você nunca viu e você nunca vai falar com elas durante esse período. Então, o que acontece? Lá nesse espaço de yoga, os professores reclamam que os alunos não olham no olho do professor até o final da aula e vão embora sem olhar. Entram sem olhar, fazem a série lá e saem sem olhar. Tipo assim, fui só fazer meu yoga, não quero me envolver com ninguém, entendeu? Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Não, é estranho, porque o yoga é uma troca humana. Sabe? Se for para você fazer sozinho, você faz em casa. O que você vai fazer com os outros? Agora, ir para você juntar com os outros para fazer sozinho, então você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Você não está nem, né, nem compartilhando com as outras pessoas, sendo, sei lá, corrigido, guiado na sua prática e tal, nem também fazendo a coisa sozinho porque você tem força de vontade. Então, mas pode ser uma etapa da história, né? Não estamos condenando, porque às vezes as pessoas chegam e não querem se envolver. E ótimo, então ali ela não precisa se envolver. Mas não é esse o contexto de um ensinamento. O contexto de um contato entre duas pessoas. Não é. Tem que ter uma confiança, uma cumplicidade e tudo mais. Isso vai ser construído. Então, Vedanta tem que ter um contexto para que o ensinamento possa ocorrer, para que os alunos possam trocar. Até porque, às vezes, as coisas são tão difíceis que são ditas, entende? E tendo outras pessoas escutando, rindo, falando dos problemas dela, torna o ensinamento mais palpável para a gente, entende? Então, tendo esses três elementos, o ensinamento ele pode brilhar. E que tipo de ensinamento a gente está interessado? A gente não está interessado em mais uma experiência. Porque quando a gente fala autoconhecimento, eu estou fazendo um resumo da aula anterior para a gente poder continuar nessa, que essa é mais difícil. Então, tudo bem? Acho. Quando a gente ouve autoconhecimento, imediatamente o que a gente faz? A gente vê o que essa palavra, o que tem nessa palavra. Só que a verdade é que, fora da tradição védica, com raras exceções que eu verdadeiramente não conheço, autoconhecimento significa outra coisa.
significa conhecer suas emoções. Então isso é autoconhecimento, eu sei minhas emoções. Conhecer meu passado, sabe? Relembrar como é que foi minha infância é autoconhecimento, né? Saber como que eu lido com as pessoas é autoconhecimento. Tudo pode ser incluso na palavra autoconhecimento, mas na tradição védica autoconhecimento não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Todas essas coisas são passos intermediários para eu lidar com essa pessoa que está aqui, esse indivíduo que está aqui. Mas a tradição védica, a mensagem é de que esse indivíduo que está aqui não é você. Então, autoconhecimento não é investigar esse personagem que está aqui. É entender o que existe por detrás desse personagem que está aqui, que não tem nada a ver com esse personagem que está aqui, e o fato de não entender o que existe por detrás desse personagem é verdadeiramente a causa do meu sofrimento. Então, eu quero tirar esse véu de ignorância que faz com que eu conclua que eu seja esse personagem, e não investigar sobre esse personagem. Se eu acho que autoconhecimento está associado a esse personagem, ou eu vou concluir que autoconhecimento é um conjunto de informações a respeito desse corpo e dessa mente, ou alguma experiência que esse corpo e essa mente possam ter diferente do que eu já estou tendo. Então, o que eu vou sentir quando eu tiver o autoconhecimento? Ei, autoconhecimento não é um sentimento, é um conhecimento. O que você sente quando você sabe que 2 mais 2 é igual a 4? Nada, 2 mais 2 é igual a 4, não é um sentimento. Mas a gente cria essa fantasia. Quando eu me autoconhecer, eu vou andar. Aí, tipo, as pessoas vêm falar comigo, eu vou estar em paz, eu vou não sei o que, eu vou estar não sei onde. E isso não é autoconhecimento. Você está criando uma ideia de uma experiência e está conectando isso com autoconhecimento. E ok, mas isso não é autoconhecimento. Então, eu preciso entender que não é mais uma experiência que eu estou em busca. Não é que eu vou fazer meditação, aí de repente no meio da meditação eu tenho um clarão, entende? E agora eu vi a luz. Né? Então tem um professor que ele brinca e ele falava assim, os alunos vinham na meditação, eles estavam praticando, né? Aí meditação, veja a luz vindo na sua testa, veja não sei onde, veja não sei o que, um monte de coisa. Aí ele falava assim, o aluno veio, professor, hoje na meditação eu estava meditando e eu vi uma luz. Aí o professor, luz? Você viu uma luz? Ele falou, vi. Que cor? Azul. Ah, não, então não. Aí o aluno volta. Meditação. Professor, fiz hoje de novo verde. Verde? Melhor. Né? Aí, tipo, mas como que era essa luz? Ela era intensa, ela ia, voltava, ela piscava. Ela ficava assim parada. Parada não, parada. Aí voltava. Porque assim, imaginação das pessoas. E pode ter uma experiência mesmo, mas que diferença faz se a luz pisca, se a luz não pisca? Entende? E assim, as pessoas imaginam desse jeito. Entende? Evolução espiritual é como que a experiência de meditação foi se modificando. Entende? Não. Teve uma vez que eu... Isso é verdade mesmo. Tinha uma aluna que falou assim pra mim, que ela agora sabia quem ela era. Porque ela fez uma meditação e ela viu. Ela viu. Eu falei, você viu o quê? Aí ela falou, não, eu vi uma energia no meu corpo, que eu não consigo, eu nunca tinha visto, mas eu vi a energia no meu corpo. Uma energia meio, assim, meio rosa. Aí, ok. E vê só, algumas práticas dessas meditativas fazem você ver um monte de coisa mesmo, sabe? De repente ela até recebeu essa bênção de ver uma energia no corpo. Qual é o problema? Agora, anota bem isso. Qualquer coisa que você veja é diferente de você, porque você está vendo. Você não tem como ver você. Se você viu, não é você. Então a regra é, qualquer coisa que você vê não é você, porque você viu. E qual que é a lógica do mundo? Eu sou esse corpo porque eu estou vendo. Não. A lógica está errada. A gente tem que corrigir a lógica. Toda vez que você vê alguma coisa, essa coisa vista é diferente de você. E ver alguma coisa é um sinônimo de experiência. Então, toda vez que eu tiver uma experiência, essa experiência é de algo diferente de mim.
pelo próprio conceito do que é uma experiência. Então, eu não estou interessado em mais uma experiência quando eu estou falando de autoconhecimento, porque eu quero o conhecimento sobre o sujeito. E o conhecimento sobre o sujeito não pode vir através de uma experiência, porque a experiência é sempre com objetos. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om